pessoal, sou o João Barbosa, estamos aqui para mais um episódio do Eleva Talks. Isso. João, conta aí pro pessoal como que você chegou a atuar na área da saúde do trabalhador. Pô, legal, cara, essa é uma pergunta boa que eu gosto muito de explorar, né, quando eu vou, às vezes, me apresentar para as pessoas, que é uma curiosidade, acho que uma curiosidade sobre mim, mas sobre as pessoas que acabam caindo, né, na área da saúde do trabalhador, especialmente fisioterapeutas e profissionais da educação física. Eu tive uma oportunidade de começar a trabalhar na indústria como um fisioterapeuta que cuidava dos trabalhadores fazendo reabilitação. Isso foi uma oportunidade de trabalho mesmo que surgiu para mim, né? O médico do trabalho entrou em contato comigo, falou que tinha uma vaga e eu bati um papo com ele e fui lá sem saber o que que eu ia fazer e o que era trabalhar dentro de uma indústria, né? Nunca tinha entrado dentro de uma indústria. E aí eu comecei a atender, né? Fazer reabilitação mesmo dos trabalhadores, dos meus pacientes na época, né? E aí atendendo esse pessoal que chegavam com muitas queixas, né? As queixas clássicas de 15 anos atrás aí, quase exatamente 15 anos atrás, muita dor nas costas e muitas dores nos ombros. E foi me chamando a atenção porque eh, dentro das avaliações a gente sempre pergunta, né, o que você acredita que está causando esse desconforto, essa dor. E eu comecei a entender um pouco sobre o trabalho, né? E aí nesse entendimento breve sobre como era o trabalho das pessoas, eu fui identificando que eu precisava saber mais sobre o trabalho. A partir daí, corre uma história profissional, acho que até é, é, que diverge um pouco do clássico, né, que a gente tem e que me fez ter outra visão sobre o que eu podia, o como eu podia atuar profissionalmente enquanto um profissional da saúde, né, olhando para a saúde e bem-estar das pessoas, mas aí dos trabalhadores, não do indivíduo em si, de sim de um grupo maior de pessoas que são os trabalhadores das indústrias do nosso Brasil, né? Legal, legal, João. Então, nessa empresa onde você iniciou, eles não tinham um estudo do trabalho ainda, a parte de ergonomia não era, né, avançada. Como que foi assim que evoluiu e como que a empresa foi percebendo os benefícios, né, de ter um olhar para a ergonomia? Não era muito avançado, existiam estudos, porém eles não eram gerenciados da forma com que a gente faz hoje, né? Vamos colocar assim. Então existia aquela clássica, né, que a gente sempre discute, que a gente não gosta de fazer, né, que é só entregar um estudo para a equipe de uma empresa, uma análise ergonômica ou uma avaliação ergonômica preliminar. Mas isso não era dada tanta atenção e a gente começou a levantar dados, né? Levantar dados de saúde das pessoas, de absenteísmo e mostrar que aquilo precisava ser resolvido de alguma forma ou que a gente precisava atuar de alguma forma na prevenção daqueles problemas. Então foram diversos estudos aí epidemiológicos, vamos dizer assim, né, com o absenteísmo. Então a gente fazia todo esse levantamento de absenteísmo e mostrava para a gestão da unidade onde estavam os principais problemas. A partir de um determinado ponto, os estudos eram mais antigos, né? As análises ergonômicas eram mais antigas, de qualidade também não tão aprofundada para a gente identificar os problemas. E aí eu tive a oportunidade de começar a aprofundar os estudos naqueles locais onde a gente tinha maiores demandas. E mostrar para eles, estamos com estes problemas e as causas desses problemas, né, boa parte delas estão aqui relacionadas quando estavam, né, relacionadas ao trabalho e a essa atividade específica, e a gente foi começando a trabalhar em planos de ações para melhorar a situação de trabalho das pessoas, né? E isso falando de muito tempo atrás, né? Não tanto assim, mas também nem tão pouco. A cultura sobre ergonomia, ela era muito diferente, né? É, e até mesmo o conhecimento que a gente tem hoje, que a gente sabe da importância e que a gente consegue
mostrar para a gestão das empresas qual é essa importância, ele era muito mais básico, porque tinham outros problemas a serem resolvidos, né? E hoje, um dos grandes problemas a serem resolvidos, eu acredito muito que é a relação entre o homem e o trabalho. E aí não vamos colocar só dor nas costas e dor no ombro, né? A relação entre o homem e o seu trabalho num aspecto físico, cognitivo e psicossocial também. Sabendo, né, que essa empresa que você iniciou e ela até hoje é, né, nossa cliente e foi fortalecendo de pouco em pouco, né? Como que é a sua qual que é a sensação que você tem quando você vê essa, né, essa trajetória, né, dessa empresa, desse cliente, né? Então, inicialmente aí, né, opa, você que teve que identificar lá que tinha que ser valorizado mais esse aspecto e hoje a empresa valoriza e está colhendo resultados. Como que é a sua sensação aí de ver essa evolução? Eu fico muito. A sensação que eu tenho é de felicidade de enxergar, né, que aquilo que a gente idealizava há muitos anos atrás, e aí eu falo a gente porque eu tinha bons parceiros de trabalho que não trabalham mais lá hoje, mas que a gente idealizava, ela está se cumprindo, né? Se cumprindo no sentido da cultura da empresa estar tão transformada hoje que o olhar é para melhorar a situação de trabalho, melhorar o contexto de trabalho das pessoas. E isso traz uma força muito grande para nós, né? Para nós que trabalhamos com ergonomia, com promoção à saúde dentro das empresas. Então você está dizendo que saiu do aspecto, não ficam só focados em riscos, e sim na questão do contexto do trabalho para facilitar outras questões além de riscos, é isso? Quando a gente fala do contexto do trabalho, é o como aquele trabalho é executado de uma forma geral. Sim, existe o olhar para os riscos, mas existe o olhar para a facilitação do trabalho, né? Então, não é só risco, 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 aquele risco de acidente ou risco ergonômico, né? É entender todo o contexto de como aquele trabalhador executa a sua atividade e promover melhorias para que essa atividade seja feita da melhor forma possível, né? Então, é uma mudança cultural mesmo, né? A gente precisa facilitar ao máximo, né? E enriquecer a tarefa desse trabalhador com atividades que não sejam, que não gerem sobrecarga física, especialmente para ele, quando a gente está falando de uma indústria, né? Mas que seja um trabalho enriquecido com atividades que geram um pouco de demanda física, um pouco de demanda cognitiva, né? E responsabilidades um pouco diferentes. Então, esse olhar traz para mim uma reflexão, né, dos trabalhos ergon e do trabalho ponos, né? Lá, que são termos gregos, né? O trabalho ergon era o trabalho 100% criativo dos filósofos, e o ponos era o trabalho 100% penoso, né? O que a gente busca aí com os estudos, né? E a profissão, que não existe no Brasil, mas é uma profissão de ergonomista, que a gente pode ter, né, diversas áreas de formação que são ergonomistas, como os profissionais da educação física, psicólogos, fisioterapeutas, médicos e engenheiros e por aí vai, né, enfermeiros também, é a gente conseguir transformar esse trabalho pônus, que é um trabalho penoso e fisicamente intenso, em um trabalho mais voltado para o ergon, vamos dizer assim, né? Que é um trabalho que ele exige muito mais aquilo que o ser humano é muito bom em ter, né? Que é o raciocínio, a comunicação, a criatividade, e não fazer muito esforço físico para entregar o trabalho. É interessante você falando isso e me veio a questão agora dessa mudança, né? Falando da população aí não labor intensive, né? Não tem, né, a sobrecarga física, mas tem a sobrecarga mental, não só na questão de criação, né, mas de decisões, de quantidade, de volume de tarefas, né? Como que você vê essa questão aí da sobrecarga, talvez psíquica cognitiva, né, de um trabalhador, né, que teria o perfil do trabalho ergon. Uhum.
Isso aí, é bem isso, né? O perfil do trabalho ergon de resolver problemas, vamos dizer assim, né? Resolver problemas, ter criatividade, ter esse trabalho mais cognitivo. Acho que a gente está num momento super importante de adequação também, né? Então, quando a gente fala de 15 anos atrás, 20 anos atrás, que a gente ainda lutava para que as pessoas não exercessem um levantamento de carga de 50 quilos, Uhum. né? Isso ainda existe, né? Em algumas empresas no Brasil, a gente ainda luta, mas agora o desafio tem se tornado outro, né? Como a gente ter uma organização do trabalho, sistemas de trabalho que não gerem essa sobrecarga cognitiva nos trabalhadores. Isso é um desafio muito contemporâneo agora, né? E acho que é o próximo passo de desafio, que é basicamente organização do trabalho, fluxos de comunicação, né? Tomadas de decisão, autonomia dentro do trabalho para que a gente não tenha frustrações excessivas ou pessoas que não podem tomar nenhum nível de decisão. Isso tudo vai gerar sobrecarga mental, sobrecarga emocional, Uhum. né? Então, é a mesma profissão seguindo para um diferente tipo de avaliação, de abordagem e de estudos também. Rafa, vamos lá, vamos conversar um pouquinho agora sobre as tendências do mercado de saúde e bem-estar para os trabalhadores, né? Então, um pouquinho de como está e dos profissionais que vão atuar dentro dessa área. Legal, João, vamos sim. Acho que o momento, né, o mercado e as empresas, elas agora perceberam de verdade, né, que se elas não investirem em prevenção e promoção à saúde, né, elas podem ter muitas perdas aí, né, no quesito aí da força de trabalho, né? Então, não só questões de absenteísmo, né, e uso do plano de saúde, né, mas questões mesmo de produtividade e performance, né, nas entregas no dia a dia. Né? E dentro desse movimento, né, acho que nem é mais tendência, né, é uma realidade. Eu vejo que o profissional que mais pode se beneficiar, né, o profissional da saúde, né, que pode ter uma atuação, seja ampla, seja específica, é o educador físico, né, o profissional de educação física. Então, é um profissional que tem normalmente uma versatilidade e a atuação dele pode ir muito além do que atividades de ginástica laboral e a parte aí de assessoria esportiva, né, com treinamento físico dentro de empresa, né? Então, ele pode atuar nas questões de avaliações diagnósticas, então, ter aquele olhar, né, dos hábitos e comportamentos da população em relação, né, não só também a dimensão física, né, quando a gente fala ali de atividades físicas, sono, né, alimentação, né, mas se esse profissional ele consegue também ampliar um pouco a visão dele para a parte de saúde integral e bem-estar, ele vai ter uma atuação ainda, né, mais ampla e efetiva. E também a gente não pode deixar de falar a possibilidade de atuação na área da ergonomia, né? Com avaliação, né, dos riscos ergonômicos, né? O entendimento ali do sistema, porque ele vai conseguir contribuir ainda mais ali fazendo parte, né, do time ali do SESMIT, então junto com o médico, né? Pode ser ali o braço direito, às vezes, para trazer informações para o médico, né, de uma demanda, de uma queixa ali do colaborador, né, num periódico ali, né, o trabalhador passou para o médico ali uma queixa e às vezes o médico, opa, né, e aí, meu educador físico, né, do trabalho, né, o que isso tem potencial nexo com a atividade ou não, né, você tem um relatório aí para trazer para mim? Então, nessa linha, né, eu vejo que o educador físico aí, né, e esse termo que a gente tem começado a ouvir falar, né, educador físico do trabalho, então vai ganhar cada vez mais espaço, né, e é uma oportunidade legal, né, com possibilidades de crescimento, né? Então, essa é não digo dica, né, mas algo aí para os profissionais de educação física estarem atentos aí nesse mercado. Muito legal, cara, quando você traz, né, essa alternativa de carreira, né? Acho que é uma alternativa de carreira para os profissionais da educação física irem para a área do trabalho, o profissional da educação física do trabalho, né?
eu colocaria que ele é o profissional que vai ajudar a transformar a vida das pessoas e os ambientes de trabalho, né? Então, a gente conseguindo trazer essas pesquisas, quais são as necessidades dessa população, é o profissional que ele vai conseguir atuar desde fora do trabalho, né? Então, orientar a pessoa o que Olhar ela para a fazer, vida, né? A rotina dela, o estilo de vida. exatamente, o lazer, né? Ele pode promover atividades de lazer para aquela população trabalhadora que ele é o responsável, vamos colocar assim, né? Então, vamos colocar no aspecto social também, né? Não precisa se limitar ao trabalho, mas dentro do ambiente de trabalho, né? Transformar uma rotina das pessoas, ter intervenções que vão ajudar as pessoas a terem um melhor desempenho no trabalho, né? Isso é muito legal da gente falar. A gente sempre fala de promoção à saúde, prevenção de doenças, né? Mas as pessoas saudáveis, né, elas têm um desempenho no trabalho muito melhor. Então, é o profissional que pode ajudar, que pode não, que vai ajudar as pessoas a terem um melhor desempenho no trabalho e na vida com as práticas, né? E aí são dezenas de práticas que a gente pode colocar como alternativas, né? Desde as mais tradicionais até as menos tradicionais. Você colocou muito bem essa alternativa de carreira de um profissional da educação física se tornar um ergonomista e entender sobre o trabalho das pessoas com profundidade, sobre os riscos ergonômicos do trabalho, né? E assim, a gente vê, né, que o mercado de saúde e bem-estar corporativo, ele está se ampliando de tal forma que, de acordo com o perfil de cada profissional, ele pode se encaixar melhor em determinada atividade, né? Então, desde o que tem uma linha mais de analítica, entendeu? Que gosta de trabalhar com dados, ele pode se encaixar e gerar resultados bem efetivos para a empresa, né? Um outro que tem esse perfil mais motivacional, se ele conseguir, né, ter uma abordagem, né, de gerar reflexão nas pessoas, então ele vai ter um poder bem legal ali de conseguir, né, auxiliar nos processos de mudança comportamental, né? Então, é isso daí, de acordo com, né, o perfil do profissional, o direcionamento é isso que a gente tem buscado fazer na Eleva, né? De, opa, conhecer o perfil ali, né, para direcionar melhor a atuação, né? Isso aí, acho que desde do auxiliar a pessoa a mudar seus hábitos e estilo de vida, engajá-la a entrar dentro dos programas, né, de saúde e qualidade de vida das empresas, até analisar todos esses dados que são estratégicos para as empresas, né? Uma fala do último evento que nós fomos, lá da Aliança para a Saúde Populacional, que me marcou bastante, né? Para mostrar o tamanho da importância e do mercado que a gente tem, que prevenção e promoção à saúde são estratégicos. Eles não são programas legais, eles são estratégicos para as empresas e são eles que vão determinar se uma carteira de plano de saúde é explosiva ou controlada. Então, a tamanha importância que a gente tem, né, dentro dessa área para as empresas, né? Vamos falar que a gente vai trabalhar para as empresas, mas para a sociedade de uma forma geral, é isso aí. A gente vai ajudar as pessoas a não ficarem doentes e entrando em um local que elas passam basicamente um terço do seu dia, que é o local de trabalho dessas pessoas, que a gente vai conseguir gerar essa influência e gerar muito mais saúde, qualidade de vida, performance e desempenho para todo mundo que a gente conversar, vamos dizer assim. E quando a gente fala, João, né, de ESG, né, então o social e a relação com essa parte de sustentabilidade, né, de um sistema, aí, por exemplo, de uma empresa, né? Então, os ganhos eles podem ser não só em dobro, né? Quando a gente fala ali, opa, a prevenção e a promoção à saúde, né? Ela reduziu a ausência, né? O presenteísmo, que é algo que a gente, né, está cada vez começando a explorar mais, né? Então, é uma área que vai crescer muito. Mas na questão mesmo de sustentabilidade do sistema ali, de redução de custos e ganho de produtividade.
né? E se a gente for um pouco além, né, na questão social mesmo, quando a gente fala de previdência social, então, opa, o impacto também, mais na frente, né, da previdência. Então, a gente está falando de vários, né, lados aí que acabam tendo, né, se beneficiando dessas práticas, né, de prevenção e promoção à saúde. Isso aí. Eu até colocaria mais um ponto aí, né? O envelhecimento populacional e a sustentabilidade enquanto nós, indivíduos, vamos precisar ter e queremos ter, né, ao longo da nossa vida. Então, que vamos querer trabalhar até mais do que 60 anos e vamos precisar, muito provavelmente que sim, né? Um dado que eu vi hoje que por volta de 2100 a expectativa de vida populacional brasileira vai ser 80 anos, né? Então, pô, hoje é de 75, vai subir para 80. Então, nós vamos querer trabalhar muito mais, né? Essa tendência de até de mudanças de carreira, né? Tem se falado bastante de mudar 3 vezes de carreira durante a vida, vai ser a coisa mais normal do mundo. Então, precisamos ter o quê, né? Precisamos ter saúde, ter essa condição sustentável de trabalhar durante muito mais tempo. Esse é o ponto, né? Como a gente chegar, né? O que a gente precisa fazer para chegar bem lá na frente, porque a gente vai querer, né, trabalhar de alguma forma, né? Outras formas diferentes da de hoje, né? Mas precisando estar em boas condições, né? Isso aí. O nosso corpo estar em boas condições e o nosso trabalho ter boas condições também para que a gente consiga desempenhá-lo, né, mesmo com uma idade um pouco mais avançada. Corpo e mente, Isso isso aí. aí.